Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Fernando Frederico na Clínica Nova Frederico. Dentro de poucos dias vocês vão acompanhar as imagens da nova clínica. Uma clínica gigante, gente, eles merecem, né? Tanto são dois irmãos e também é o Dr. Flávio e o Dr. Fernando com as esposas, que tem pediatra, tem ginecologista. Então estão atendendo nesse prédio muito bonito, amplo. E eles foram em busca desse prédio amplo, de umas salas amplas, para melhor atender você, para você ficar mais confortável. Sempre o melhor para os clientes, para os pacientes, né? Mas hoje eu estou aqui para falar dos homens. Nós estamos no agosto azul. Eu sempre falo, acho que os homens só se cuidam um pouco nesse mês, porque acho que o resto dos anos eles não se cuidam. Muitos são relapso à sua saúde. Está na hora de você se conscientizar e procurar o seu urologista. Se você não tem ainda, procura a Clínica Frederico. Eu gosto muito, tanto que o meu esposo é paciente deles e eu também sou, né? Porque eu também faço meu exame para ver como é que está meus rins e tudo mais. Então a gente pode fazer muita coisa. Eles não são médicos só de homem, eles também atendem as mulheres, tá bom? Então homens, se cuida, aparecendo muito câncer de próstata e eu acho que está na hora de você se conscientizar disso. Bom, a minha primeira pergunta para o Dr. Fernando: se o exame de próstata e o exame retal é a mesma coisa? Tudo bem contigo? Tamires, tudo bem? Tá com saudade já. Eu também tava, viu? Eles também, né? Todo mundo. É uma família que nós estamos muito unidos. Então, eles são urologistas do programa Nossa Casa. Tanto o Dr. Fernando quanto o Dr. Flávio. Quando não tem um, tem o outro. Mas esse aqui é o que mais dá entrevista, porque o Dr. Flávio não gosta muito, né? Doutor, a minha pergunta: o exame de próstata é a mesma coisa que o exame retal? Popularmente o exame de próstata que a gente fala realmente é o exame retal, né? Que as pessoas têm aquele preconceito ainda. Dúvidas. Muitas dúvidas, mas realmente é isso. Sempre quando a gente quer dizer o exame retal pode ser para várias coisas, na verdade, mas popularmente quando a pessoa fala tem que fazer o exame retal, é porque é o exame de próstata, tá? Realmente é similar os dois. Agora vai ter o dia D. Vocês vão atender no dia D? Porque para a consulta dos homens, né? Ano passado, acho que ano retrasado, vocês atenderam também. Acho que vai ser feito só o PSA. Por quê? Motivo? Tabu. Através desse exame, pode haver, então, vão fazer, passa o resultado, e depois, depende do resultado, vai ser o toque retal? O Dia D é uma campanha que já tá fixa aqui em Moarama, né? Uma parceria do Rotary junto com o município, né? Então vai fazer uma triagem, na verdade, dos pacientes, basicamente o exame do PSA. Até por tempo, não vai ser uma avaliação do paciente, só uma triagem, fazer o exame do PSA. E depois disso, vai ser avaliados os exames suspeitos e vão ser encaminhados para o especialista, né? A partir desse exame do PSA, a gente vai avaliar a necessidade realmente de uma possível biópsia de próstata, ou às vezes o PSA vai estar muito na dúvida, o valor está muito em cima do muro, vamos dizer assim. Então o toque retal é muito importante na hora. Então os pacientes vão ser encaminhados ao especialista para fazer a triagem necessária no futuro, né? Se notar que no PSA está alterado e o toque também, possivelmente os pacientes vão ser indicados uma biópsia de próstata para uma possível detecção de um tumor de próstata aí, né? Quem que procura mais no dia D? Homens de mais idade ou menos idade? Mais jovem? Em geral, no dia D está procurando mais os pacientes da rotina prostática, mesmo acima de 50 anos mesmo. Como tem essa mídia na cidade, né, para o dia D, a prevenção, então começa a reafirmar mais na cabeça dos pacientes. E tem as mulheres, que são as maiores parceiras nossas, é a mulher que insiste, né, fala, vamos aproveitar, já que vai ter essa coleta dos exames, e praticamente sem custo, né, não vai ter custo para o paciente, então eles acabam procurando bem, sabe? Mas a maioria dos pacientes, a maioria com mais de 50 anos. O câncer de testículo, doutor, dá mais em pessoas mais velhas ou mais jovens? E se é difícil de tratar? O tumor testículo é um tumor, ele é mais raro, só que realmente é um tumor do jovem. Geralmente de 15 a 35 anos é a faixa. É muito agressivo, é um tumor muito agressivo, que ele tem a multiplicação dele, a cada mês ele dobra de tamanho. Então é um tumor, quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. Mas realmente é um tumor muito agressivo, só que graças a Deus, mesmo em estágios avançados, hoje em dia, a chance de cura é muito alta.
O que é importante só? O grande problema do tumor testículo é indolor. O paciente não sente nada. Então é muito importante os homens fazerem o autoexame em casa. Durante o banho, vai lá e palpa os 2 testículos, demora 10 segundos para fazer isso. Notou alguma coisa alterada, dor ou um caroço, alguma coisa, aí é importante procurar com urgência um urologista. O testículo cresce? Ele pode crescer de tamanho, mas o mais comum é aparecer um nódulo duro, de consistência pétrea mesmo na região do testículo. Vê aquele testículo molinho, macio, e de repente sente um caroço nele. Aí realmente é um sinal de alerta procurar com rapidez o urologista. A prostatectomia entra em que situação no câncer de próstata? Tá. Quando a gente tem o câncer de próstata, a prostatectomia é muito ampla, né? Existe a prostatectomia pelo tumor benigno, que seria a hiperplasia prostática, é um tipo de cirurgia, e tem a prostatectomia radical, que é quando é um câncer de próstata. Aí realmente nós vamos extrair toda a próstata e a vesícula seminal. A cirurgia de prostatectomia radical é indicada em pacientes que têm um tumor no estágio inicial. Quando o tumor ele tem perspectiva de cura, a gente parte para a cirurgia, porque tem vantagem para o paciente. Quando o tumor já está avançado, ele não está mais localizado só na próstata, e a gente vai descobrir isso de acordo com o toque, de acordo com o valor do PSA e com o resultado da biópsia, aí quando o tumor não tem perspectiva de cura, não se opera mais. Aí nós vamos fazer outro tipo de tratamentos paliativos. Entendeu? Então, quando a gente se fala numa prostatectomia radical, isso é bom, é um bom sinal que o paciente tem perspectiva de cura. Ai, que bom, gente. Ai, bom. O câncer de próstata pode se espalhar pelo organismo, doutor, ou não? É local? O tumor de próstata, ele pode, como todo câncer, né? Estágio inicial, se a gente pegar no início, a chance de cura é muito alta hoje. Só que realmente, às vezes o diagnóstico tardio, aquele paciente, como ele é um câncer geralmente indolor, o paciente não sente nada, por isso que a gente sempre fala muito da prevenção. O paciente vai acompanhar, ele vai deixando por tabu, porque não quer fazer exame de toque, não quer fazer o PSA, muitas vezes ele quer fazer isso, uma por tabu de masculinidade, vai interferir na masculinidade, e outra pelo próprio medo de descobrir um tumor, ele deixa de acompanhar. Então, muitas vezes a gente pega o tumor no estágio muito avançado já, que, como eu falei, não tem perspectiva de cura, então ele pode se espalhar, sair da próstata. Então, ele vai começar a invadir estruturas que estão ao redor da próstata. Pode fechar o canal da urina, isso é ruim, o paciente não consegue urinar. E, principalmente, o tumor de próstata, quando ele avança, ele gosta muito de osso. Ele começa a invadir o osso da coluna. Então, aquele paciente começa a falar, nossa, eu estou com uma dor aqui na cadeira, fala desse jeito, eu estou com muita dor, alguma coisa, não estou conseguindo andar. De repente, é um paciente que ele atravessa uma rua, uma queda pequena e tem uma fratura do fêmur, porque já o tumor invadiu o osso, deixou o osso fraco. Então o tumor de próstata ele é muito doloroso por isso, ele invade muito o osso, dá dores muito fortes no paciente e começa a crescer algumas ínguas na barriga, que começa em volta da próstata, e perto da próstata passa o canalzinho da urina, que é o ureter, que sai do rim até a bexiga. Às vezes cresceu tanto essa íngua que ele começa a parar de funcionar os rins, porque está obstruindo esse canal. E aí prejudica os rins, lógico. Aí pode prejudicar o rim, nesse estágio está com doença metastática para a coluna, tudo, então o paciente vai sofrer demais. E nesse momento já virou paliativo, ele não tem perspectiva de cura mais, então nós vamos tratar as complicações. É muito sofrido para o paciente. Vão se cuidar, homens. Olha só, bem interessante tudo isso. Doutor, a andropausa... vou deixar essa pergunta para depois, só para mim não perder aqui o fio. Quando que um homem, um rapaz ou um homem, deve procurar o urologista pela primeira vez? Porque às vezes o homem se casa, vem os filhos, e ele não está muito preocupado em procurar. Me falaram que é só depois dos 50. Quando que ele deve procurar o urologista? Só quando tem dor? É assim, o ideal, o urologista, a gente vive num país muito machista ainda, né? Mas o urologista, eu vou sempre comparar muito com o ginecologista, que é a mulher, o médico da mulher. O urologista é o médico do homem, né? Então, o ideal seria que o médico procurasse com rotina já, para tirar dúvidas na adolescência, tirar dúvidas sobre sexualidade, seria importante, ajudar a preparar ele para o futuro aí, em relação a doenças transmissíveis, então a gente faz essa orientação. Quando tem queixa, qualquer queixa urológica, uma dor no testículo, por exemplo, um aumento do testículo no paciente jovem, procurar o urologista, qualquer alteração na via urinária, cálculo, infecção de urina, isso seria importante acompanhar a gente. Agora, o que é obrigatório realmente para o paciente? Depois dos 40 anos, seria obrigatório uma procura do médico anualmente, principalmente se tiver um parente de primeiro grau, um pai, um avô, que teve um câncer de próstata. Isso é muito importante. Mas sempre eu digo assim, a gente está aqui para
não só pro homem, né? Mas o homem tem que sentir confiança na gente e procurar a gente sempre quando achar necessário, sabe? Não existe uma data fixa para isso, né? Mas acho que é importante. Tem alguma dúvida? Procure seu médico urologista, que a gente está aqui realmente para ser um parceiro do homem, né? Principalmente, né? Porque às vezes ele tem receio de passar com uma médica de outra especialidade, às vezes vai atender uma mulher, eles têm mais vergonha ainda se uma mulher atender eles. Então, geralmente o urologista não é 100%, tá? Existe o urologista mulher, mas a grande maioria é homem. Então, muitas vezes o paciente sente uma confiança aqui que ele pode se abrir um pouco a gente, né? É verdade. Acho que aqui em Moarama nós não temos urologista mulher, né? Em Moarama não. Existem alguns no Brasil, são poucas. Tem, não são muitas ainda, né? Mas existe sim, sabe? Só que é lógico que tem muitos homens que, quando descobrem que o urologista é do sexo feminino, acabam não procurando. Porque fica com vergonha, né? A vasectomia pode deixar o homem impotente? Isso é uma pergunta importante também, Tamires. Os homens têm medo de fazer a vasectomia, ficar, desculpa o termo popular, ficar broxa e engordar. Eles vinculam muito e falam, nossa, mas vou ficar capado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A gente não mexe no testículo, a gente só vai fazer uma ligadura, que seria uma amarração daquele canalzinho que é onde passa o espermatozoide, para evitar ter filhos. Não vai engordar, é uma cirurgia super tranquila, feita no consultório mesmo, com anestesia local, não interfere na masculinidade e não engorda. Lembrando também que muitos homens fazem isso, até para facilitar um pouquinho a vida da mulher, né? Eu acho, a opinião minha pessoal, não como médica, eu acho uma judiação da mulher a passar por um procedimento por machismo do homem. Muitos homens antigamente falavam, não, eu não vou fazer vasectomia não, você que faça a laqueadura. Mas a laqueadura é um procedimento feito, né, uma anestesia, tem que internar o paciente, tem que fazer um corte na barriga da mulher, tem a recuperação depois, então é muito mais agressivo. Como se fosse uma cesárea. Sim, exatamente. Daí tem toda a recuperação, tem os riscos de uma cirurgia. Já a vasectomia é um procedimento feito com anestesia local e num órgão que está para fora do corpo, que é a bolsa escrotal, que é o saco, né? O termo é feio mesmo, mas a palavra é saco mesmo, né? Então é muito tranquilo para o homem. Então realmente, por machismo, acho uma judiação com a própria esposa exigir que ela faça a laqueadura. Que infelizmente hoje em dia existe muito disso ainda. Os homens exigem da mulher. Sempre quem acaba sofrendo mais é a mulher. Todo homem passará pela andropausa ou tem homens que não têm esse problema? Essa pergunta também na urologia, cada vez está mais estudando isso, a famosa andropausa, não é esse o termo, né? Mas cada vez está tendo mais certeza que em algum momento da vida o homem vai passar por uma disfunção da parte hormonal, assim como a mulher sempre passa, toda mulher vai ter a menopausa. O homem cada vez mais tem essa certeza que vai passar por isso também. O que não está certo no homem é a idade. Então tem homens que vão passar por isso numa idade muito avançada, que já não faz muita diferença para ele. Mas tem muitos homens jovens, hoje de 40, 45 anos, 50 anos, já estão passando por uma queda brusca do hormônio masculino. E isso causa repercussões. O homem começa a ter um cansaço a mais para fazer exercício físico, ele começa a ganhar peso, ele começa a perder pelos. E principalmente começa a ter o desinteresse pela relação sexual. Não é nem que o órgão não tem mais ereção. Na verdade, quando o hormônio masculino ele tem uma queda, o homem perde o prazer, o desejo pela relação sexual. Então ele perde o interesse pela mulher. Então ele pode até ter ereção, mas como ele perdeu o interesse, a parte da ereção nossa, uma grande parte é psicológica. Então se ele perdeu o interesse, não vai ter ereção por causa disso. Não porque o problema é no pênis, mas o problema realmente é uma questão hormonal. Então, cada vez mais tem certeza, está começando a aumentar e se estudar mais ainda essa possível andropausa, né? Que é importante ser avaliada realmente, muitas vezes precisa de uma avaliação psicológica junto e em algumas vezes a reposição hormonal. Mas tem como fazer um tratamento, um preventivo? Não, realmente não tem, sabe? O preventivo não tem porque realmente a gente não sabe que momento isso vai acontecer, se realmente vai acontecer com o homem. Então é baseado muito em sintomas. É aquele paciente realmente que fala, doutor, mas eu tinha uma vida normal, agora estou cansado, eu perdi o interesse pelas coisas, parece que eu estou ficando mais fraco, começou a aumentar um pouquinho a mama, ele começa a sentir ter um pouco de aumento de mama porque o hormônio masculino diminuiu. Começa a cair, começa a ter uma queda na verdade dos pelos, de repente pode nascer até o cabelo nasce, mas principalmente os pelos começam a diminuir, aquela pele fica mais lisa, mais oleosa, muito semelhante ao sexo feminino, né? Então ele começa a notar mais isso, sabe? E principalmente que eles reclamam muito é realmente essa parte sexual, doutor, mas eu estava bem até um ano atrás, agora nem interesse eu não tenho mais, então pode ser uma deficiência do hormônio. E como que fica assim, perdeu o interesse pela vida sexual?
ele deve ficar com o psicológico também bem conturbado, né? No homem, na mulher já é difícil isso, né? Mas no homem abala muito a questão psicológica. A gente nasce já com aquela masculinidade já aflorando a pele, a gente aprende isso. Exatamente, sabe? É o alfa, né? O alfa, então ele tem que garantir isso, e uma forma instintiva nossa de garantir a masculinidade é ter esse domínio sobre, desculpa o termo, não estou sendo machista, pelo amor de Deus, mas esse domínio que o homem, que ele acha que ele tem pela mulher, e isso é mostrado pelo sexo. Então, isso é uma coisa intuitiva do sexo masculino no ser humano e em animais, é um instinto animal nosso, né? Então, realmente, daí isso interfere demais nele, o psicológico abala muito, e ele acha que ele não vai corresponder com a mulher, e ele vai se sentir impotente por causa disso, ele não avisa a mulher, ele tenta disfarçar em casa alguma coisa, isso no final das contas acaba agravando até o casamento, né? Verdade. Agora, eu acho que nessa situação, a mulher quando entra na menopausa, todos esses probleminhas, eu acho que ela encara também de uma forma diferente, né? Não vou falar que é normal, mas acho que ela encara diferente, que é bem diferente do homem, porque parece que a vida dele está no pênis, a vida dele está tudo por aí, né? Então, eu acho que para o homem deve ser muito mais difícil, né? Sim, sem dúvida. A saúde, o homem encara a saúde de uma forma mais difícil. O homem, em geral, é um pouco mais dramático que a mulher também, sabe? Então, ele tem muito medo das coisas, descobrir as coisas, ele deixa muito de procurar a gente, porque vai que eu descubro alguma coisa, sempre é o medo dele, né? Mas isso é questão cultural, né? Isso não é só no Brasil também, é uma questão de masculinidade, envolve a forma que é criado, o pai foi mudando. Ao longo do tempo as coisas estão mudando. Com a modernidade, as pessoas, a mente um pouco mais aberta hoje em dia, está mudando um pouco. A gente percebe o perfil dos pacientes mais jovens procurando a gente, ele quer descobrir o que está acontecendo, ele tem interesse em saber o que está acontecendo. O paciente mais de idade ainda tem medo de descobrir, então ele só está vindo porque literalmente a mulher trouxe. Porque ele tem medo. E se eu descobrir alguma coisa? E se eu tiver um tumor de próstata? E se eu ficar depois broxa por causa disso? Então o medo é esse. O tumor de próstata não é medo de ter o câncer de próstata. É o medo da consequência que esse câncer vai causar, entendeu? Então na cabeça dele fala, eu não vou nem procurar, porque assim eu não vou descobrir nada, entendeu? E aí às vezes é tarde. Verdade. O adolescente, 17, 18 anos, ele já pode começar a fazer exames? Porque já é adolescente, né? Sim, o adolescente ele pode fazer exame, sim. Eu acho que o mais importante do adolescente é a orientação em relação às doenças sexuais. Eu acho que os pais já devem passar isso, né? Mas muitas vezes até o pai ele não sabe muito bem como lidar, o pai e a mãe, com a sexualidade. Tem vergonha, sabe? Então envolve muita coisa. Aqui não, aqui como é imparcial, você consegue dar orientações, principalmente com o início da atividade sexual. A falta de uso da camisinha, porque depois que pegar uma doença venérea, muitas vezes elas não têm cura, vai ter que conviver com isso o resto da vida, então tem que tomar cuidado. Ou às vezes a gente não pode pensar só em doença, mas uma gravidez indesejada. Imagina hoje uma gravidez, hoje com uma pessoa de 14, 15, 16 anos, que cabeça a pessoa tem para criar um filho hoje em dia, sabe? Uma criança criando uma criança. E a repercussão depois no futuro, então eu acho que o jovem é muito importante uma orientação sexual, então isso, nesse ponto o urologista também está aí para isso, sabe? Se tivesse no colégio, uma vez por semana, uma vez por mês, que a professora ou o professor falasse um pouco dos cuidados que o jovem deve ter, começar já de jovem, né, para que ele siga a vida dele já sabendo dos cuidados que ele tem que ter, das responsabilidades do que ele tem pela frente, ele como homem. Porque, como o doutor Fernando falou, o médico urologista é como se fosse o ginecologista da mulher. Ele vai cuidar dos homens e o ginecologista cuida das mulheres. Só que, lembrando, as mulheres também podem se tratar com o urologista, né? O urologista em geral, é lógico que nós somos o médico do homem, é o de confiança do homem, mas a urologia envolve toda a via urinária. Então, bexigas, rins, que tanto homem e mulher tem, não tem como evitar. A uretra, o canal da urina. Infecções urinárias, pedras no rim, então tudo a gente está apto a tratar. Está mudando muito também. Hoje muitos pacientes vinham para mim, doutor, não sabia se tratava a mulher, falavam muito disso para a gente. Sabe? Não, o urologista é o médico da via urinária. É lógico que a gente é o médico do homem, mas toda a via urinária, independente do sexo, é a gente que trata. Qual a mensagem que você quer deixar aí para os homens? Prestem atenção. Uma dica sempre é importante. E quando o médico fala certas coisas, preste atenção, tá? Não vai falar assim, não existe isso. Graças a Deus eu tenho saúde. É silencioso, então é bom cuidar. Deixa os conselhos seus. Acho que o importante, Tamira, assim, como esse mês é um mês de conscientização da saúde do homem, não pode também lembrar que só agosto é o mês de tratar. Então o importante
É como eu falei, a gente urologista, eu nunca vou evitar que um paciente tenha um câncer, falando especificamente em próstata. A gente não tem capacidade de prevenir, de evitar o câncer, mas a gente tem capacidade de fazer o diagnóstico precoce. Por isso que a gente fala em prevenção o tempo todo. Então procure o médico. Se você tem um parente de primeiro grau que teve um câncer de próstata, procure o médico a partir dos 40 anos. Se não, uns 45 anos em diante já pode começar a procurar. Não espere ter sintomas. O câncer de próstata não dá sintomas. Então é importante fazer o diagnóstico precocemente. Para o jovem, muito importante, se palpe o seu testículo. Se você notar um caroço no testículo, procure o médico. O tumor testicular é extremamente agressivo, temos que tratar logo. Existem outros tipos de tumores, então muitos tumores urológicos estão relacionados ao cigarro. Tenha uma vida saudável, não fume. O cigarro, além de dar infarto, não vejo um benefício até hoje do cigarro, além de dar infarto, a bebida também, mas o cigarro ele dá câncer de bexiga, dá câncer de rim, então tem que tomar cuidado, não tem benefício nenhum. Se começou a sangrar o canal da urina, começou a sair sangue vivo, procure o médico. Se no exame de urina começou a aparecer sangramento na urina, também procure o urologista, pode ser um sinal de um tumor ou um cálculo, alguma coisa. Começou a ter dificuldade para urinar, procure sempre o urologista também. Muitas vezes é o crescimento natural da próstata, mas muitas vezes se pode tratar com remédio, ou às vezes tem que fazer um procedimento cirúrgico para evitar complicações no futuro. Então qualquer queixa relacionada à via urinária, acho que é importante procurar o urologista. Em quanto tempo o homem deve fazer os seus exames? Aqueles exames rotineiros, né, que geralmente o médico pede, de urina, PSA, essas coisas todas. O PSA é uma vez ao ano, que seriam os exames de função do rim, ureia, creatinina, o PSA, no sangue, né? Faz no sangue, tudo no sangue. Seria uma vez ao ano, juntamente com um toque. A gente faz a avaliação no consultório, pede os exames, junto com isso faz o toque. Isso seria importante uma vez por ano, tá? Os outros exames de rotina, colesterol, triglicerídeos, glicemia de jejum, geralmente isso, o cardiologista ou o clínico geral vai orientar melhor. Mas varia muito, porque depende da idade, depende do perfil do paciente. Pacientes obesos precisam de um acompanhamento mais de perto, aí o endocrinologista vai ajudar. Mas especificamente na minha área, uma vez por ano é importante, acima dos 40 anos, tá? Que seria o exame do PSA, exame da função do rim, que chama ureia creatinina, e o exame de urina. Doutor, eu agradeço carinhosamente. Doutor Fernando já faz parte do programa Nossa Casa, é urologista do programa Nossa Casa. Sempre que nós precisamos ou que ele tenha uma vaga na agenda, nós viemos, porque nós temos que deixar os homens bem informados, como também eu faço para as mulheres. Breve, uma entrevista com a doutora Marcela Frederico, tá? Então nós vamos falar também um pouquinho de nós mulheres. Eu agradeço carinhosamente, que Jesus te abençoe, parabéns pela clínica, adorei, é gigantesca. Obrigado, Tamires. Eu sempre falo que, já repeti várias vezes, né? Você e o Denis não são, não há um lado profissional, que vocês são amigos nossos, né? Amigos de frequentar a nossa casa, amigos das minhas filhas, tudo, sabe? Então, tenho um carinho enorme por vocês. Parabéns pelo programa, tá? E nós estamos sempre possível. Eu sei que às vezes você fica meio bravo que não consegue um horário aí, sabe? Mas a gente dá um jeito aí para conversar, sabe? Que Deus te abençoe. Igualmente. Bom, vou ficando por aqui com o Dr. Fernando Frederico, da Clínica Nova Frederico, que breve vocês vão conhecer todo o departamento, né? Todas as instalações da clínica, nós vamos passar no programa Nossa Casa. Eu agradeço o seu carinho e a sua audiência para com este momento, com este quadro, com o urologista.